Muito boa tarde a todos, aos nossos convidados e aos que nos ouvem lá em casa. Chamo-me Carolina Mendes e coordeno o projeto Stay to Talk, Instituto de Imersão Cultural, que nos tem desafiado para ficarmos em casa e falarmos. Este mês falamos de Penafiel e às sextas-feiras falamos com o Dr. Alberto Santos sobre a sua paixão de escrever, investigar e de contar histórias entre a história da nossa região. Esta é a última de 4 sessões dedicadas à sua obra. Boa tarde, Dr. Alberto Santos, tudo bem? Olá, viva a todos. Hoje convidamos Daniel Ribeiro, arqueólogo de formação e alguém que tem colaborado com o Stay to Talk, Instituto de Imersão Cultural, nestas andanças da história medieval, das pesquisas arqueológicas, da documentação de histórias e que estará connosco para partilhar a sua experiência de leitura. Boa tarde, Daniel. Boa tarde Carolina, boa tarde Dr. Alberto. Para mim é uma honra estar a participar neste encontro, nesta reunião. Muito bem, vamos lá então. Dr. Alberto, a sessão de hoje encerra um conjunto então de 4 sessões dedicadas à sua escrita, ao seu pensamento e ao património da nossa região. Passaram muito rápido. Foram momentos de aprendizagem. Eu, por mim, ficava aqui mais um mês a falarmos, talvez de outros livros, não é? Sendo esta sessão de encerramento, propunha uma dinâmica diferente para hoje, até porque temos connosco o Daniel Ribeiro, um leitor exímio da sua obra. O desafio de hoje é percorrer a sua obra através de algumas questões, reflexões propostas, ou seja, não nos focarmos só e apenas na arte de caçar destinos, mas percorrermos aqui um bocadinho os outros livros, já que estamos a fechar este conjunto de iniciativas. Iniciava então, para começar a nossa conversa, com uma referência ao seu livro A Arte de Caçar Destinos. Começaríamos por aqui e depois então daríamos esta volta. Essencialmente sobre o conto A Sombra da Deusa. Dr. Alberto, ao longo das nossas sessões, temos vindo a concluir que todos os contos estão associados a um espaço geográfico e recomenda visitar o lugar, fechar os olhos, recordar a história e sentir o espírito do lugar. Este conto é tão explícito que chega mesmo a escrevê-lo na página 209. Ora, no que refere a este conto, eu e o Daniel já fizemos esta subida à cidadela da Cidade Morta, o Castro de Monte Mozinho. Estou a vê-lo aqui mesmo aqui ao lado aqui da minha janela. Eu vejo daqui para ali. Daí a inspiração. Nós não temos essa sorte. Não. E na altura fizemos-lo recentemente na produção de um produto turístico. No entanto, Exatamente. não encontramos o carvalho com a planta das bagas de risco, mas sentimos o poder que o lugar tem em cada degrau que subimos ou descemos, em cada espaço em tempos habitados e em cada pedra morada. Para escrever os seus livros, no geral, também seguiu esta sua máxima de sentir o espírito do lugar para depois escrever sobre ele? Sim, é verdade. Este em especial, o Mozinho, é um lugar da memória da minha infância. Eu lembro-me lembro-me de criança, vivia no sopé, no fundo do monte, mais neste caso em Pasto de Sousa, mas Galegos faz fronteira com Pasto de Sousa. E um dos sítios onde a criançada naquela época ia visitar, porque naquela época era possível andar a subir às árvores, era possível andar a subir aos montes e fazer investigações não arqueológicas no Mozinho à procura de moedas de ouro antigas ou moedas assim que pudessem aparecer ou coisas raras. E, portanto, esse espírito de curiosidade já nascia. Agora já não é assim. Como uma criança subir uma árvore, ficávamos todos aflitos em pé e então chamávamos logo os bombeiros. Naquela altura não era assim. Lembro-me muitas árvores a que subi, nomeadamente naquela zona, naqueles montes. E ao longo da minha vida sempre nutri por aquele lugar um carinho especial. Em muitos momentos, até mesmo quando precisava de estar comigo próprio, em momentos de reflexão íntima, interior e de estar com mais quietude, lembro-me de ir
muitas vezes àquele espaço que fica mesmo ali perto do sopé da subida para a Cidadela, onde hoje está o centro de interpretação e o acolhimento dos turistas que lá vão. Ainda não existia, né, naquela época, depois passou a existir, e ali sim temos muitos carvalhos, se reparar, e nesse lugar muitas vezes fiquei a meditar e a sentir o espírito do lugar, e é um lugar de facto de encantamento. Fantástico, muito bem. Então, Daniel. iria começar por falarmos um bocadinho sobre alguns dos seus livros. Estou aqui a olhar para A Escrava de Córdoba. Dr. Alberto, tendo presente A Escrava de Córdoba, quer falar-nos um pouco dos finais do século X e das duas fronteiras? Ou seja, de um lado tínhamos um norte cristão, do outro tínhamos um sul islâmico. E aquele líder guerreiro, talvez um bocado demoníaco na perspectiva cristã, chamado Almansor, e que fez tremer não só a Península Ibérica, mas toda a cristandade. Sim, essa foi uma época especial, estamos a falar ali à volta do ano 1000, e no ano 1000, aí está A Escrava de Córdoba. No ano 1000... Essa não está assim nada, desculpa. Essa não está. Nessa época, a linha... Era difícil nós fixarmos uma linha de fronteira porque os países não tinham relações diplomáticas permanentes e estáveis e, portanto, estavam em guerra. Os países, não havia propriamente países, mas os territórios e os poderes, aquilo que se pode hoje chamaria Estados, estavam em guerra. Portanto, o norte cristão, na altura, nessa época ainda não havia Portugal. Portugal era uma ideia ainda em congeminação, mas já havia precisamente o primeiro membro da família de Egas Muniz, dos Ribadouro. O Egas Muniz ainda não tinha nascido, mas ele já cá estava, e foi o primeiro conde aqui da Anésia. Está relatado como ter sido o primeiro conde, discute se ele veio da Gasconha ou não, se era um dos gascões que veio do centro da Europa, de França, para ajudar aqui o processo da reconquista, e nessa época ele constrói aqui um castelo em Penafiel, ali na zona de Oldrões, e portanto um dos castelos faz parte da linha defensiva do Douro, entre outros que aqui existem, nomeadamente em Aguiar do Sousa, em Castelo de Paiva, depois zona de Baião, etc., por aí adiante. E portanto esta era de algum modo a linha de fronteira, era a primeira linha de contacto, e a Anésia, onde está esse território, tinha uma importância fundamental porque estava na primeira linha do contacto. Os territórios iam avançando e recuando em função das conquistas e tudo isso, mas a verdade é que o Islão nessa época tinha uma força tremenda, e tanto é que é precisamente em 997 que o Almansor, numa das suas chamadas aceifas, ou numa das suas incursões aqui pelo norte, entra por aqui adentro, vem aqui por Lamego, passa aqui por esta zona, vai até ao Porto, depois sobe pela Maia, Braga, atravessa o Minho e vai destruir precisamente a Basílica de Santo de Compostela, onde leva tudo, destruiu tudo, até levou as campânulas, os sinos, para depois colocar lá em Córdoba. E eu acho que essas épocas ajudam-nos a compreender um pouco do que é o Portugal primordial, aquilo que é a genética da nossa nação e do nosso povo. Nós não podemos omitir essa época e, sobretudo, aquilo que ela teve de importância, não só na construção da identidade nacional, porque nós construímos à custa do território e da força que foi aqui concluída a partir do norte para conquistarmos o território e formarmos Portugal, mas também com a herança que ficou nas terras conquistadas, não só do património que ficou, como dos costumes, da língua, das memórias, da gastronomia, etc, etc. Ou seja, quando há um processo de conquista, nesses passados mais distantes, há sempre uma osmose entre o que existia e os vencedores. Os mouros ficaram durante muito tempo em Portugal, nomeadamente em Lisboa, na Mouraria, etc. Só passado muitos anos é que começaram a ser muito perseguidos, mas o Dom Afonso Henriques ainda os preservou
durante muito tempo, durante bastante tempo, e outros reis também, e portanto eu acho que estas histórias são engraçadas para, a partir delas, fazer uma tessitura e contar essa época a partir de pessoas que viveram e outras que nós, autores, criamos, inventamos para nos servirmos delas para contar boas histórias. Fantástico. Muito bem, muito bem. Eu só gostaria de acrescentar que um destes ribador, portanto, um destes gascos, vai ser responsável também pela fundação de vários mosteiros aqui na nossa região, nomeadamente Alpendurada, São Salvador Travanque. exatamente, e Alpendurada também. Sim. E mais tarde, não fundacional, porque não foi fundado precisamente pelos Ribador, mas foi pelo Torcendo Galindes, o de Pasto de Sousa, mas passado muito poucos anos passou para a família Ribador. Muito bem. Fantástico. Nós, através de histórias, conseguimos aprender história de Portugal. Sim, sim. E a da nossa região. E é nessa época também que Vila Boa do Bispo, aliás, Vila Boa do Bispo, esse bispo era um bispo que é personagem desta história, o bispo Cisenando, bispo do Porto, que teve uma importância fundamental e que depois veio a dar o nome ali precisamente a Vila Boa do Bispo, que é desse bispo que teve aqui alguma importância, nomeadamente aqui em alguns mosteiros que aqui foram criados. E alguns deles aparecidos. Havia um aqui em Rãs, que era São Pedro de Lardosa, que de repente desapareceu, foi fundado por moçárabes, e de repente deixou de haver referências a ele. E eu coloquei-o na história para lhe dar vida. Muito bem. Muito bem. Não, gostaria só de acrescentar também, e estava aqui a olhar para a capa, em Escrava de Córdoba é abordada também uma questão extremamente pertinente, que são as comunidades moçárabes. Há muito a ideia, para quem não está familiarizado com a componente da história medieval, de a norte do Douro estão os cristãos, a sul do Douro, isto numa primeira fase, não é? Estão os povos islâmicos, estão os mouros, mas o que é certo é que na linha do Douro até ao Algarve havia toda uma comunidade moçárabe que coexistia pacificamente e que tinha também hábitos bastante arraigados que depois, com o processo da reconquista que está, vão sendo transformados e por vezes não compreendidos. Portanto, mas isso já serão outras Mas é uma outras história, histórias. aliás, eu até pensei também escrever uma história muito focada nos moçárabes. Quem são os moçárabes? São cristãos que são cristãos arabizados, ou seja, cristãos que vivem no território muçulmano e que são, de algum modo, têm os hábitos muçulmanos, mas mantêm a sua fé e durante os primeiros tempos também foram respeitados. Depois aquilo vai variando em função da época e em função das guerrilhas e dos poderes que se vão formando. E por isso, durante muito tempo, após a conquista muçulmana aqui no território da Península Ibérica, a maior parte da população que vivia no Al-Andalus era cristã, eram precisamente moçárabes. Com o tempo, enfim, com a sucessão das gerações, eles foram alguns desaparecendo e os berberes, os árabes e os muçulmanos começaram a ter mais ocupação, mas quando chega ao processo da reconquista ainda há muitos moçárabes e muitos deles aproveitam para fugir para o norte. Aliás, é um moçárabe que foge para um prelado moçárabe, que foge aqui para o norte e vem a ser o abade de Pasto de Sousa em 994. Não deixa de ser interessante. E são dois moçárabes que fogem também lá nessa época do sul, perto do ano 1000, e que vêm fundar o mosteiro de Lardosa aqui em Rãs. E, aliás, esse documento fundacional de 882 é o documento mais antigo que existe na Torre do Tombo neste momento e está reproduzido aqui no nosso museu. É o documento com marca portuguesa mais antiga, é a fundação por dois moçárabes de um mosteiro aqui, que fugiram do sul, do mosteiro aqui de São Pedro de Lardosa. De Lauridosa, que se chamava na altura. E, portanto, a história dos moçárabes é uma história muito rica. Aliás, eles tinham um rito muito próprio, o rito litúrgico era um rito bonito, muito próprio, que depois desapareceu. Era um rito fundado penso por Santo Isidoro, Sevilha, mas que depois, com o processo da conquista, com outros ritos mais da índole católica romana, eles foram desaparecendo, mas eu procurei reproduzi-los aí nessa história. Sim, está muito bem reproduzido. Aliás, o chamado rito hispânico também, e que com a Reconquista e com a dinastia Borgonha, não é? Neste caso com Dom Henrique e posteriormente com Dom Afonso Henriques,
os próprios bispos vão sendo substituídos. Ou seja, nós até então estávamos habituados a ter bispos árabes e começámos a ter bispos provenientes do sul de França, provenientes, neste caso, também da Borgonha, e começam a introduzir o rito católico. Se bem que na altura não tinha essa designação, mas o rito mais romano. E aliás, há questões, pronto, mas isto já seriam outras histórias, não é? Não, mas há histórias muito, muito engraçadas também à volta disso. Aliás, há um bispo moçárabe que viveu um pouco antes desta história, que foi Recesmundo, e ele, no tempo do califa, agora já não me recordo o nome, tem um nome esquisito, não é? Não, mas foi a seguir é um filho do Abd al-Mahdi III. Mas não interessa. E esse califa teve uma importância relevante porque ele foi nomeado precisamente embaixador do próprio califa para ir às cortes da Europa, do resto da Europa. E, portanto, havia ali algum reconhecimento da importância intelectual desse bispo moçárabe que vivia em Córdoba, tal como o próprio o médico mais importante do califa era judeu, Ibn Shaput. Portanto, esta riqueza de convivência das três religiões ali em Córdoba é muito interessante. Sim, sim. Muito bem. Bem, continuando, agora iríamos até Segredo de Compostela. Dr. Alberto, será que nos pode desvendar um bocadinho deste Segredo de Compostela? Uma história que passa por aqui também. Sem dizer tudo, sem dizer tudo. Claro. É alma de segredo. Não há tempo. Mas eu gostaria também de referir que é uma história que ela decorre no século IV. Isto é uma viagem ao século IV, ao final do Império Romano. E é uma viagem para se perceber, basicamente, mais do que a questão de quem está sepultado em Compostela, que é uma história também muito interessante e tem a ver com a personagem principal desta história, do Prisciliano. Mas ela ajuda a compreender o final do Império Romano e, sobretudo, o século IV, um século riquíssimo, o século em que o cristianismo se torna a religião oficial do Império e depois vem a ter toda a importância que teve no Ocidente. É a chegada do cristianismo aqui às zonas mais recônditas do Império, nomeadamente à Galécia, onde nós vivemos, e onde se assiste à fusão, ao sincretismo entre o cristianismo e as religiões que cá existiam, portanto de matriz ou latina clássica, como os deuses do panteão romano, ou da matriz céltica, que aliás ainda se vê. E, portanto, todo esse sincretismo deixa uma marca depois muito forte naquilo que vem a ser mais tarde os povos que vieram a dar origem àquilo que é Portugal. Portanto, essa marca, o século IV fascinou-me. Eu não tinha a ideia que tinha tanta riqueza e por isso, à medida que ia escrevendo essa história, ficava muito também encantado em saber, em ter percebido a importância que esse século teve para a humanidade e para nós, para aqui, para o centro da Europa em particular. A história em si é uma história que procura contar isto tudo, procura contar a história também de um homem que viveu aqui na Galécia e que deixou uma marca muito forte. Na altura foi considerado um herege. E porquê? Porque ele tinha crenças assim muito estranhas, como achar que Deus, ou melhor, Jesus Cristo, na altura em que por cá passou, achava que os homens eram iguais às mulheres e as mulheres eram iguais aos homens e, portanto, aquilo achavam naquela época que era uma coisa terrível. Ou então que os escravos também eram filhos de Deus. Não podia ser uma coisa assim. E que as pessoas podiam rezar no meio do monte em vez de estar presas fechadas dentro da igreja. Fantástico, E, portanto, ele começou a andar, esse homem andou por aí a pregar essas coisas e a rapaziada não achou muita piada e decidiu cortar-lhe a cabeça. E, portanto, é o que tem, ter estas ideias mais avançadas e chamar-lhe herege, e por essa razão ele teve a perseguição, teve muita gente que o seguiu, ele criou uma mobilização muito forte aqui na Península Ibérica, nomeadamente aqui na nossa zona. A Galécia, quando falamos da Galécia, é o norte de Portugal e a atual Galiza. Deixou vários bispos em várias dioceses, mas entretanto o poder instituído, que era a igreja hierárquica, que não gostava de nada dessas ideias das mulheres serem iguais aos homens e do rapaziada andar aí a rezar no monte em vez de rezar dentro da igreja e outras coisas que agora não vale a pena aqui relatar, quer o próprio poder público do Estado romano,
começaram a fazer uma perseguição até o conseguirem erradicar. Mas ele deixou uma marca forte, aonde no coração das pessoas, ou seja, a memória dele preservou-se durante muito tempo, muitos séculos, precisamente por esse impacto que ele criou nessa época. E, portanto, hoje admite-se que quem está sepultado efetivamente em Compostela é o Prisciliano, ou então o seu espírito, a sua memória, porque não se sabe ao certo onde é que ele foi sepultado. Mas sabe-se sim que o sítio onde ele foi sepultado passou a ser venerado pelo povo durante anos e anos. E quando, passado 400 anos da morte dele, e já no ano 800, 820, apareceu um túmulo, ninguém podia dizer que era de um herege, tinha que se dizer que era de um apóstolo, e como nessa altura o apóstolo que sobrava era o Santiago, que ainda não tinha propriamente um sítio onde ser venerado, arranjou-se aí uma lenda muito engraçada para o trazer, para dizer que ele veio de um barco de pedra, que era a melhor forma de se navegar naquela época, no mar Mediterrâneo e no Atlântico, e fazê-lo chegar a portar ali a Padrão e a subir até Compostela, e pronto, e justificou-se que ele estava lá sepultado. Mas a Bíblia diz que ele foi sepultado em Jerusalém no ano 44, e portanto era impossível que fosse ele que ali esteja sepultado. São contas engraçadas, e por isso foi todas essas inquietações que me levaram a escrever esta história, e a tentar perceber afinal o que é que aconteceu. E agora, independentemente do que aconteceu ou não, interessa era contar uma boa história para perceber essa época. Só gostava de acrescentar, o que é certo é que esta questão das peregrinações a Santiago, estão subjacentes também aqui na nossa conversa, já serão anteriores ao próprio cristianismo. Portanto, as peregrinações a Finisterra já viriam, pelo menos do período romano. Aliás, os romanos apelidam a Espanha como Finisterra, pois a partir daquele cabo que atualmente ficou como o Cabo Finisterre, não haveria mais nada, era só mar. Tudo ali atinge a sua plenitude. Aliás, foi ali que atingiu a plenitude este Império Romano. A questão, portanto, em Profecia de Istambul, portanto, aqui buscar o livro. A busca e a segurança da lança do destino cruza três culturas distintas que rompem um pacto de sangue entre três amigos. Que Mediterrâneo era este em meados do século XVI? O Mediterrâneo acho que é um dos mares mais importantes da nossa civilização. Se nós repararmos, vemos que foi pelo Mediterrâneo que chegaram as grandes civilizações do Oriente aqui à nossa zona, que eram os fenícios, os gregos, os cartagineses, os romanos, os árabes, enfim, toda a panóplia de gente que queria saber mais do mundo, vinha cá parar. Os judeus também vinham cá parar precisamente pelo Mediterrâneo. O Mediterrâneo trouxe também as três religiões do livro, as três religiões abraâmicas. Elas nasceram ali do outro lado do Mediterrâneo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e depois foi o Mediterrâneo que as trouxe até cá. Foi o Mediterrâneo que também nos trouxe as duas grandes civilizações clássicas, os romanos e os gregos, e toda a influência que eles tiveram. E foi no Mediterrâneo que se disputaram as grandes batalhas durante muitos séculos. Portanto, foi sempre um mar muito disputado pelo significado que ele tinha, porque era ali a partir do Estreito de Gibraltar, era a porta de entrada para toda a zona do norte da África e do Oriente Médio e do sul da Europa. Era a ligação entre a Europa e a África, enfim. Foi por ali que também muita mitologia se criou, nomeadamente a viagem de Ulisses, etc. Foi ali que se tiveram batalhas sangrentas e importantes para a história, como a Batalha de Lepanto e outras, e portanto eu sempre tive esse fascínio pelo Mediterrâneo. E nós portugueses temos história do Mediterrâneo também, apesar de não termos Mediterrâneo propriamente dito, temos muita história do Mediterrâneo, por várias razões, e eu procurei nesta história e nesta arte, na Profecia de Istambul, levar um pouco do Portugal que andou por ali, quer nas guerras do norte da África, quer a história dos renegados que eram apanhados e depois forçados a mudar de cultura e de religião, quer também nos judeus safarditas que fugiram daqui de Portugal
no século XVI e que foram para Tessalónica e para Istambul, muitos deles importantes, médicos importantes, cientistas importantes, gente rica e importante, outros com outros saberes, como Grácia Nazi, Amato Lusitano, etc. E, portanto, foi um pouco resgatado dessa memória mediterrânica que é pouco conhecida, ou pouco, pelo menos, refletida por todos nós e que eu acho que valia a pena ser homenageada. Muito bem, muito bem. Sim, só deixa de dar uma chega. Grandes médicos portugueses eram de origem judaica, assim como grandes comerciantes. E foi... Também farão. Não sei até que ponto é que a política de Dom Manuel I terá sido bem sucedida, não é? Com esta, mas as ligações com casamentos e à coroa de Espanha que fez com que... Aliás, é um assunto que está agora outra vez na berra, aqui em discussão na Assembleia da República, precisamente, Exatamente. saber se deve atribuir a cidadania aos descendentes dessa gente que nessa altura foi expulsa. E, portanto, é um assunto com atualidade e esta história ajuda a perceber essa atualidade. E que é curioso que durante a Idade Média, que à partida seria considerada a época das trevas, tivemos 3 comunidades que coexistiam, vamos dizer, mais ou menos pacificamente, mas pelo menos entre cristãos e judeus não haveria tanta questão, e que de repente, a partir do século XVI, são obrigados a tornarem-se cristãos, daí a designação de cristãos novos, e que a partir daí nunca mais tiveram descanso, não é? Com a questão da Inquisição, que se vai tornando em alguns locais extremamente robusto e extremamente forte, e que por vezes não era propriamente a heresia ou o sacrilégio que a pessoa cometia, mas outras questões que eram levantadas e algumas rivalidades que fizeram com que estes judeus sefardistas tivessem de fugir ou eram mesmo perseguidos e mortos. Recuamos novamente ao século X e esta obra fala-nos de uma embaixada, não é, que do Médio Oriente nos transporta até ao leste europeu, isto até às costas dos chamados Homens do Norte. Quem eram estes homens, conhecidos por vikings? Os vikings, toda a gente já ouviu falar dos vikings e, portanto, a história não interessa só por isso, é uma história que procura compreender, enquanto a escrava de Córdoba era o final do século X, aqui no Ocidente, ou seja, na Península Ibérica, o Parlá de Bagdá é que procurou fazer um efeito espelho, compreender o que é que na mesma época estava a acontecer em Bagdá, que era a grande capital faustosa dessa época, e para onde, em que o Califado Abássida, nessa época, procurou atrair todos os grandes conhecedores, grandes cientistas, assim se pode dizer, do tempo, fossem eles de que religião fossem indianos, cristãos nestorianos, ou judeus, ou árabes propriamente ditos, ou persas. Criaram ali a Casa da Sabedoria, que era uma instituição fortíssima do ponto de vista do conhecimento, e portanto nessa época eles tinham um grande domínio sobre aquilo que era a ciência médica, a astronomia, as matemáticas, enfim, as letras, muitas áreas do conhecimento que eles foram buscar aos clássicos e aos outros investigadores da época, na Índia, na China e por todo lado, onde eles estivessem achavam que eram os melhores, eles traziam-nos para lá. E de repente abandonaram isso tudo. Isso fez-me de facto inquietar. Porque é que numa determinada época quiseram ser os mais avançados do mundo e depois deitaram tudo fora? Disseram, nós não queremos mais nada disto, não queremos conhecimento para nada, porque Deus já sabe, o que Deus nos disse é o que é importante e para nós basta-nos o que Deus escreveu e queremos ficar assim, não queremos saber mais nada. Ou seja, essa questão suscitou-me algum interesse do ponto de vista pessoal e esta história procura responder um pouco a todas essas inquietações e a dar esse conhecimento. Entretanto, ela permite também acercar-nos de uma outra Europa que nessa época ainda estava bravia, ou seja, dali do leste europeu, das stepes, daquilo que hoje são os países da Rússia e da antiga União Soviética, e chega até ao norte, onde haviam esses povos, os vikings, que tinham uma cultura
em alguns casos até mais sensível, sobretudo na arte das runas, etc. Mas depois havia aqueles mais bravos, os Bexequeres, que levavam tudo à frente, portanto não tinham medo de morrer, porque achavam que quando morresse iam para Valhalla, ou lá não sei para onde, para um paraíso cheio de mulheres e de cerveja, e eles achavam muita piada a isso, e então achavam que podiam ir para a guerra sem medo nenhum, e se morrer na guerra era uma grande ato heróico. Mas eles, com isso, enfim, chegaram também cá às costas portuguesas, nesse tempo. Ainda há memórias da sua passagem aqui pelas costas de Galias. Só um bocadinho. E portanto temos que esta história procura retratar precisamente este cruzamento civilizacional de uma determinada, dessa época, através de uma viagem de um embaixador que foi de uma ponta à outra e que nos permite perceber e mostrar as diferenças que havia na Europa e também ajudar a perceber um pouco aquilo como a Europa foi construída em cima de várias civilizações. No geral, as obras do Dr. Alberto Santos falam-nos de lugares que, para quem vive aqui no Entre Tâmega e Sousa, são bastante familiares. E falamos, por exemplo, de Paço de Sousa, falamos de Amarante, falamos entre os rios. Depois também próximo, não é? Braga e Porto, que são sempre dois polos fulcrais, não é? Para esta região do Entre Tâmega e Sousa. Quer-nos falar um bocadinho mais destes lugares e o porquê de os incluir nas suas obras? Sim, em primeiro lugar por uma razão afetiva, não é? Para quem este último livro que estamos a falar, o Para lá de Bagdá, está mesmo para lá de Bagdá, ou seja, sim, é uma história que decorre longe, mas contar histórias dos nossos territórios ou incluí-las, eu acho que é importante, pelo menos para mim é importante fazer a recriação de Braga no século IV, no tempo da Braga que era romana, vê-la com outro prisma foi muito interessante, trazer a história aqui para ver propriamente o Monte Mozinho no tempo em que era habitado, o Tongóbriga, a cidade de Tongóbriga, que é a atual estação arqueológica de Frés. Eu acho que é um modo como nós podemos, enquanto autores, trazer vida às pedras mortas, não é? Trazer vida aos sítios que hoje são apenas memórias ou locais de visita, ou então algumas cidades que se foram reconstruindo e se foram sobrepondo através de várias épocas. Braga, por exemplo, a partir da época em que eu descrevi, teve ocupada pelos suevos, depois pelos visigodos, depois teve incursões também de árabes e muçulmanos, teve importância na Reconquista, e portanto todas essas sobreposições ajudam-nos a perceber os nossos territórios da atualidade. E no fundo a minha ideia foi basicamente dar vida aos mesmos espaços. Com este último livro de contos foi mais já fazer um zoom aqui para o meu território mais local, aqui mais para as minhas aldeias que eu conheci ao longo da minha vida e onde nasci, e para as minhas memórias de infância. Portanto foi, enquanto nos outros livros andei mais por longe, mais perto ou mais longe, mas mais distante, exceto em alguns trazia para cá, para perto também, mas este aqui foi mesmo para fazer uma visita, entrar dentro mesmo de cada território, de cada pequeno espaço que nós temos aqui. Pegando na sua deixa, e olhando para esse último, para o livro que nos reuniu ao longo destas 4 sessões e pegando nesta ideia de ir abrir e depois ir focando, o State to Talk tem, com a experiência que tem de turismo, sabe que um visitante, quando vem visitar a nossa região, e decide conhecer um determinado território, não olha a fronteiras, nem políticas, nem questões geográficas, quer é conhecer a região. Ora, aproveitando a vossa presença, a presença dos dois, um como escritor, outro como leitor e arqueólogo, gostaria de colocar uma questão no que refere às lendas e aos sítios geográficos.
apesar de cada lenda ter as suas particularidades e serem locais e acabarem por ser muito queridas de cada população, não terão elas também uma origem comum, o que as torna tão ricas, tão especiais? Não haverá aqui paralelismos que poderão ser apontados? Sim, Não sim, é? naturalmente, porque elas têm sempre uma base antropológica comum, ou uma base mítica comum, e algumas até vieram importadas são memórias de outros povos que as trouxeram para cá, têm origens até mais distantes e que atravessam mesmo o continente europeu, outras são mais locais. Portanto, acho que haver uma lenda só de um local que tenha uma força mítica muito forte, uma força referencial muito forte, não é fácil, porque elas normalmente, as lendas que nós temos, elas vão se repetindo aqui e ali. Então, das Mouras Encantadas há por todo lado. Sim, exatamente. Exatamente. Eu ia pegar na questão das Mouras Encantadas e é curioso que em Amarante, até fica aqui muito próximo de onde eu vivo, existem duas lendas de Mouras, uma delas uma rainha Moura que está num rochedo a esconder um tesouro, que é encontrada, apesar de duas versões, mas eu penso que a mais antiga. A rainha é castigada, ou seja, é morta por ter estado a desviar, não é, o erário do rei. E no caso da segunda, é uma princesa moura que se apaixona por um camponês e acaba por ser transformada numa serpente ou numa cobra, como diz a gíria mais popular, ou a tradição mais antiga. E, portanto, há aqui estes paralelismos, não é, que são comuns a muitas outras lendas A em Moura de Portugal. Penafiel estava no Penedo, não era? Que acabava por ser ali a junção do druida, não é? E a Moura. Aqui há muitas Mouras que vão aparecendo também, por exemplo, atenção que eu acho que o conceito de Moura não é necessariamente o conceito da Moura islâmica, ou seja, muitos sítios onde há Mouras, elas têm a representação de algo que é extraordinário, que é algo que é encantatório, que é místico. mítico, exatamente, que tem ali, não é propriamente a Moura dos mouros, é a Moura como um significado de algo incompreensível, estranho, Mágico. estrangeiro. Uhum. Exatamente. E que tem essa força mágica de poder influenciar ou de encantar os locais. E sempre fomos atraídos pelo que é diferente e pelo que é estrangeiro. Aliás, se nós aqui temos histórias de mouras, quer das reais, quer daquelas que foram transformadas por esta razão, talvez seja precisamente com a ideia que se foi formando no processo de cristianização, de que ter uma moura, conquistar uma moura, era trazer algo estrangeiro, de exótico para o mundo que rompia os padrões. E os povos islâmicos também tinham essa tradição, essa muito mais arraigada, porque, sobretudo nas conquistas que faziam, raptavam as raparigas cristãs e levavam-nos para lá, para os haréns, e faziam delas muitas vezes até mães dos filhos dos próprios senhores poderosos, ou seja, a ideia de ter a mulher proibida do vizinho, as crias cristãs é que eram exóticas, mas lá Exato. aparentemente não há cristãs Vira-se ao encantadas, contrário. nós é que temos as mulheres encantadas. Muito bem, muito bem. Não, Bem, e há outro paralelismo que é só, desculpa Carolina, só não, à para vontade. terminar, há outro paralelismo que há muitos destes locais associados a lendas, não só de mouros, mas as de mouras estão bastante vincadas, estão associadas a indícios arqueológicos, como, por exemplo, castros, com povoados, às vezes até Exatamente. rochedos com gravuras. Aliás, Aliás, aqui o nosso castro de Mozinho tem associada também uma lenda de Moura sim, quer dizer, e não são foi muito ocupada por frequentes mouros. em Viana do Castelo há imensos, alguns, acho que não são associados a Mouras, são, por exemplo, associados a Santos. E aqui próximo, e nós somos de Amarante, e aproximam-se, ou melhor, aproxima-se a data das festas de São Gonçalo. Há, por exemplo, dois rochedos ligados a São Gonçalo. Um deles é em Penafiel, salvo erro, pelas informações que tenho, e Tem as outro deles pegadinhas de São fica em Gonçalo. Felgueiras, com as pegadinhas. Aliás, Olha, e vendo esses rochedos, nós temos lá, de facto, gravuras. Que o são primeiro da Idade conto, do Ferro e anteriores até. o primeiro conto da Arte de Caçar Destinos
passa precisamente pelo lugar onde estão as pegadinhas de São Gonçalo, junto ao Maneiro de Luzinho. E fala-se das pegadinhas. Exatamente. Muito bem, olha, assim terminamos o nosso programa, o Stay to Talk with Dr. Alberto Santos. Muito obrigada aos dois pelo vosso tempo e a partilha de conhecimentos. Obrigada a todos os que nos seguiram, aos comentários que nos fizeram chegar. Aqui terminamos uma série Stay to Talk with alusiva à literatura e a Penafiel. Quem sabe outros programas acontecerão. Fica o nosso apelo, venha para ficar e falar, visite-nos, pois como vimos a cultura não tem fronteiras e somos uma região que vale a pena visitar. Procure-nos e certifique-se que terá uma experiência única, calma, segura, uma verdadeira experiência de aprendizagem e de imersão cultural. Muito obrigada, adeus. Obrigado, eu. Obrigado, Até nós. sempre. Obrigado, eu também. Tá, até uma Obrigado. próxima. Não era saber se íamos falar também do Amantes de Buenos Aires ou só deste. Não li ainda. Sei que existe mais. Há um quinto, não é? Neste caso até são 6. Sextos. É. Há Histórias grandes. há mais um livro, mas esse ainda não tive o prazer de o ler. Tá bem. Eu sei que a história é contemporânea, não é? Completamente contemporânea. Começa em 1901, tem 3 linhas de narrativas, uma é 1901, outra 1920 e outra 2009.